Nosso trabalho é sobre a queimada na Amazônia. Nosso grupo tem como integrantes eu, Juliano, a Graziele, o Guilherme e a Maria Clara. A pecuária avança por áreas protegidas e tem nas costas 65% do desmatamento da Amazônia, tanto para terrenos destinados aos animais, quanto às plantações que fazem suas reações. A estratégia usada é cortar a madeira, vender a mesma, plantar o capim e, depois de todos esses passos, colocar o boi e, mais tarde, esses territórios dominados se transformarão em áreas de cultivo de soja, arroz e do milho. As queimadas fazem parte de um sistema de produção agrícola de milhares de anos. Os indígenas praticaram as queimadas em suas roças, os caboclos. Mais ultimamente, com a abertura de estradas e os projetos de colonização, o fogo tem sido utilizado para queimar e como principal parte para produzir o gado. O número de pastos na Amazônia aumentou 74% em 30 anos. O pior é que um estudo publicado pela revista Science, em julho deste ano, mostra que o Brasil tem 50 milhões de hectares vazios. Esta área foi degradada principalmente pela agropecuária. Mais de 146 mil cabeças de gado foram adquiridas de terra desmatada. A JBS se saiu pior em comparação com outras empresas auditadas. A empresa foi responsável por 84.420 cabeças de gado, 57% do gado proveniente de áreas desmatadas ilegalmente naquele ano, e recebeu 19% da pontuação em desacordo com as normas de compliance. O rebanho bovino na Amazônia Legal saltou de 37 milhões de cabeças em 1995, o que era equivalente a 23% do total nacional, para 85 milhões em 2016, cerca de 40%. 60 milhões de hectares de florestas não destinadas na Amazônia são terras públicas que estão à mercê da grilagem. Em mais de um ano de investigação, o IBAMA multou 14 frigoríficos que compraram produtos vindos de áreas desmatadas ilegalmente ou embargadas. Com relação às queimadas, segundo dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, 33% das queimadas foram realizadas em terras privadas, ou seja, que já contam com o cadastro ambiental rural. Processo de desmatamento. Eles primeiro cortam as árvores, depois queimam o terreno. Se ele tiver muitos relevos, é usado para espaço para gado, mas se ele for reto, é usado para agricultura. Boa noite. Após a fala dela, eu queria passar alguns fatos sobre o agronegócio, né? Primeiro ponto, o agronegócio ele cria 30% dos trabalhos no Brasil, movimentando 1/3 do PIB brasileiro. E o Brasil ele é um dos países com mais favorecimento por conta do nosso solo fértil e do nosso clima, né? Que tudo isso favorece bastante a plantação, tanto para alimentar gado, tanto para vender, etc. E o fato é, existem muitas fazendas ilegais pelo Brasil inteiro e nós somos totalmente contra isso, né? Nós somos favoráveis e nós, caso, sei lá, a gente encontre uma, a gente vai sim denunciar e as áreas das fazendas que já estão dominadas não podem ser retiradas, que isso movimenta o PIB e caso o nosso PIB caia mais, não vai dar muito certo, não. Bom, segundo o portal do agronegócio, por conta dessa pandemia, etc., nosso consumo de carne bovina cai em 9%, consumo doméstico no caso. E para nós é sim importante preservar a cultura indígena, porque ela é uma forma de você reconhecer a contribuição do índio na formação dos aspectos da vida nacional. Encontrei alguns relatos sobre a tribo Mura, que está sofrendo com o desmatamento na base do fogo. Vou resistir até minha última gota de sangue, diz o líder indígena sobre a queima da Amazônia. Uma praga. Você está vendo as vidas dessas árvores despedaçadas ali. Todas essas árvores tinham vidas, elas todas precisavam viver.
cada uma no seu lugar. Você consegue ver o dano? E o objetivo do Homem Branco é acabar com tudo isso, afirmou ele. Com esse trabalho, concluímos que grande parte das queimadas feitas na Amazônia são para a pecuária, sendo tanto terrenos para a criação de gado quanto para as plantações de soja que fazem as suas rações de gado. Também vimos relatos de muitas pessoas que moram na floresta ou perto de lá, que também acabam sofrendo muito com essas queimadas. Vimos que há muitas vezes em que todas as queimadas acabam servindo para nada, pois o terreno é abandonado. Além disso, também vimos as etapas de como acontecem os desmatamentos para implantar o gado ou as plantações.